Se você continua adiando seus sonhos, se sente preso no ciclo da procrastinação eterna, se olha no espelho e vê alguém que se contentou com a mediocridade quando poderia alcançar a grandeza, então você faz parte dos 97% das pessoas que estão presas nesse padrão. Mas hoje vou revelar o método secreto de Napoleon Hill, que apenas 3% dos bem-sucedidos conhecem. Um sistema que pode quebrar de uma vez por todas essa barreira invisível entre você e sua verdadeira capacidade. A diferença entre aqueles que alcançam a grandeza e aqueles que se contentam com a mediocridade está numa verdade perturbadora. Não é sobre capacidade, não é sobre sorte. É sobre conhecer uma técnica específica que a maioria nunca descobrirá. E o que vou compartilhar com você nos próximos minutos pode soar impossível, mas é um método que transformou centenas de visionários numa única aplicação. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando os milionários mais bem-sucedidos da América. Ele entrevistou Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison e centenas de outros visionários que construíram impérios do zero. Mas existe um segredo que Hill descobriu. Uma técnica tão poderosa que Carnegie fez Hill jurar que só a revelaria para aqueles verdadeiramente comprometidos com a transformação. Uma técnica que pode resetar completamente sua mentalidade em 21 dias e criar momentum imediato. Primeiro, o segredo da clareza total. A maioria das pessoas vive numa neblina mental espessa, como um navio navegando sem bússola em mar aberto. Elas têm vagamente uma ideia do que querem, mas nunca definem com precisão cirúrgica seus objetivos. Henry Ford revolucionou a indústria automobilística não porque era o mais inteligente, mas porque sabia exatamente o que queria criar. Enquanto todos duvidavam e diziam ser impossível produzir carros em massa, Ford já possuía uma visão cristalina do futuro. Ele conseguia ver milhares de pessoas dirigindo seus automóveis pelas ruas da América. Agora é sua vez de fazer o mesmo. Pegue uma folha de papel agora. Não deixe para depois, faça agora. E escreva com detalhes precisos o que você quer alcançar. Não quero ser bem-sucedido ou quero ser feliz. Isso é vago demais. Escreva. Quero ganhar R$50 mil por mês até dezembro de 2025 através do meu negócio online. Ou quero perder 15 quilos até junho e correr uma maratona. Contudo, aqui está o ponto crucial. A clareza não é apenas sobre escrever. É sobre sentir cada palavra como se já fosse realidade. A clareza é o primeiro combustível da realização. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de dominar a lâmpada incandescente. Muitos o chamavam de louco, de sonhador. Mas Edison sabia exatamente o que estava buscando. Uma fonte de luz elétrica prática e comercialmente viável. Sua clareza era tão precisa que cada falha era apenas um passo mais próximo do objetivo definido. Segundo, o poder da decisão irrevogável. Este é o ponto crucial que Napoleon Hill descobriu estudando centenas de milionários. Todos os grandes realizadores fazem uma decisão irrevogável antes de qualquer grande conquista. É como queimar os navios ao chegar em território inimigo. Não há volta. Eles não deixam porta de saída. Eles não têm plano B. Fazem da realização do objetivo a única opção possível. É como queimar os navios ao chegar em território inimigo. Não há volta. Eles não deixam porta de saída. Eles não têm plano B. Fazem da realização do objetivo a única opção possível. Quando Andrew Carnegie decidiu tornar-se o homem mais rico da América, ele não estava tentando. Ele não estava esperando ver se daria certo. Ele havia tomado uma decisão irrevogável. Carnegie disse a Hill: "Eu não considerava o fracasso como uma possibilidade. Eu havia decidido que seria bem-sucedido. E o fracasso simplesmente não existia no meu vocabulário mental. Você precisa fazer a mesma coisa. Olhe para esse objetivo que acabou de escrever e tome uma decisão irrevogável agora. Não é vou tentar. Não é vou ver se consigo. É eu vou conseguir, ponto final. Esta decisão precisa ser tão firme que muda algo fundamental dentro de você neste exato momento. A dúvida, o medo e o cansaço podem sussurrar suavemente que você abandone seu caminho. Mas quando você toma uma decisão irrevogável, esses sussurros perdem completamente o poder. É como programar um sistema de navegação. Sua mente subconsciente entende que não há volta
e então mobiliza todos os recursos internos para encontrar um jeito de realizar o que você decidiu. Napoleon Hill descobriu que todos os milionários que estudou tinham um padrão. Eles nunca deixavam uma decisão importante sem uma ação imediata. Não importa quão pequena fosse a ação, eles faziam algo no mesmo momento em que tomavam a decisão. John D. Rockefeller exemplifica isso perfeitamente. Quando decidiu entrar no negócio do petróleo, não esperou ter todas as condições perfeitas. No mesmo dia da decisão, ele saiu para encontrar o primeiro investidor. Mesmo sem ter um plano completo, mesmo sem garantias, ele agiu. Essa ação imediata criou um momentum imparável. Como uma pedra rolando montanha abaixo, cada movimento gerava mais velocidade, até que transformou uma simples decisão na Standard Oil Company. Você precisa programar sua primeira ação agora. Olhe para o objetivo que escreveu, para a decisão irrevogável que tomou, e decida qual será a primeira ação concreta que vai tomar ainda hoje. Pode ser uma pesquisa de 30 minutos. Pode ser um telefonema importante. Pode ser se inscrever num curso. O que importa não é o tamanho da ação, é que ela aconteça hoje. Aqui está uma verdade que poucos compreendem. A motivação vem do movimento. Ela é uma consequência da ação, não seu catalisador. É como acender um motor. Você não espera ele esquentar para ligá-lo, você o liga para ele esquentar. Você não precisa se sentir motivado para agir. Você precisa agir para se sentir motivado. E quando você age imediatamente após tomar uma decisão irrevogável, algo poderoso acontece em seu cérebro. Você prova para si mesmo que é capaz de transformar pensamentos em realidade. Mas aqui está o que vai deixar você impressionado. Existe um componente crítico que a maioria das pessoas perde completamente. Um elemento que separa aqueles que fazem esses 3 primeiros passos e param por aí, daqueles que transformam esses passos num sistema imparável de realização. E é exatamente isso que vou revelar na segunda parte deste vídeo. Porque clareza, decisão irrevogável e ação imediata são apenas o começo. Napoleon Hill descobriu que existe um quarto elemento, uma técnica específica que os milionários usavam para garantir que nunca mais voltariam ao estado de procrastinação e mediocridade. Uma técnica que automatiza o sucesso e torna a realização dos objetivos inevitável. E este quarto elemento é tão poderoso que Hill disse que era o segredo por trás do segredo, a diferença fundamental entre aqueles que conquistam o que querem uma vez na vida e aqueles que se tornam imparáveis em qualquer área que decidem dominar. Então anote isso. Você já deu os primeiros 3 passos. Você tem clareza total do que quer. Você tomou uma decisão irrevogável. Você programou sua primeira ação para hoje. Agora prepare-se, porque o que vem a seguir vai mudar não apenas o que você faz, mas quem você é. Lembre-se, seu momento é agora. Você dominou os fundamentos. Agora chegou o momento da verdadeira transformação. Nas próximas etapas, vou revelar os segredos que Napoleon Hill descobriu através de décadas, estudando os homens mais bem-sucedidos de sua época. São técnicas que vão além do conhecimento superficial e penetram diretamente na raiz da programação mental. 4. A técnica da substituição mental instantânea. Esta é a arma mais poderosa no arsenal de quem busca reprogramar a mente. No momento exato em que um pensamento limitante surge, você deve substituí-lo imediatamente por sua contraparte positiva. Não é suficiente apenas ignorar o pensamento negativo. A mente odeia vazios e preencherá rapidamente o espaço com mais negatividade. Henry Ford revolucionou a indústria automobilística, mas antes disso, enfrentou uma avalanche de ceticismo. Banqueiros, engenheiros, até mesmo sua própria esposa questionavam sua loucura de produzir carros para as massas. Cada vez que alguém o desencorajava, Ford mentalmente substituía essa limitação com uma visão clara de milhões de pessoas dirigindo seus automóveis pelas estradas americanas. Ele não lutava contra a negatividade. Ele a substituía instantaneamente, como trocar de canal numa televisão mental. A chave está na velocidade da substituição. Pense nisso como trocar de canal na televisão da sua mente. No momento em que detecta um canal negativo, você imediatamente sintoniza o canal positivo. Essa velocidade é crucial porque impede que o pensamento limitante se enraize em sua consciência. 5. O protocolo de ancoragem emocional.
Sua mente não opera apenas com lógica. Ela é impulsionada pelas emoções. Para que uma nova crença se fixe permanentemente, você deve associá-la a emoções intensas e positivas. Napoleon Hill descobriu que os grandes industriais não apenas pensavam no sucesso, eles sentiam o sucesso com cada fibra do seu ser. Escolha uma conquista específica que deseja alcançar. Agora feche os olhos e visualize não apenas o resultado, mas sinta intensamente as emoções que experimentará quando essa conquista se tornar realidade. Sinta o orgulho, a satisfação, a alegria, a gratitude. Seu subconsciente não consegue distinguir entre uma experiência real e uma vividamente imaginada. Thomas Edison fracassou mais de 10.000 vezes antes de aperfeiçoar a lâmpada incandescente. Jornais o ridicularizavam. Investidores o abandonavam. Críticos o chamavam de lunático obstinado. Mas Edison havia ancorado emocionalmente sua visão de iluminar o mundo inteiro. Ele conseguia sentir o orgulho de ver famílias jantando sob luz elétrica, de ver cidades inteiras brilhando na escuridão. Cada fracasso se tornava apenas mais um passo em direção à sua visão emocional, não uma razão para desistir. No entanto, aqui está o ponto crucial. A maioria das pessoas visualiza vagamente, sem intensidade emocional. Isso é como tentar acender uma fogueira com fósforos molhados. Você precisa de intensidade emocional para incendiar sua nova programação mental. Mas mesmo as emoções mais intensas podem ser contaminadas pelo ambiente errado. É aqui que entra nossa próxima estratégia essencial. 6. A estratégia do ambiente mental controlado. Sua mente é como um jardim fértil. O que você planta nela determinará exatamente o que crescerá. Nos próximos 21 dias, você deve se tornar um guardião rigoroso do que permite entrar em sua consciência. É como ser o porteiro de um clube exclusivo. Você escolhe quem entra. Isso significa filtrar cuidadosamente as informações que consome, as pessoas com quem conversa e até mesmo os pensamentos que permite permanecer. Cada input é uma semente que irá florescer. Os grandes visionários que transformaram o mundo não permitiam que influências negativas contaminem seus ambientes mentais. Eles criavam bolhas de positividade ao redor de suas mentes, protegendo cuidadosamente o processo de reprogramação. Elimine notícias negativas desnecessárias. Reduza conversas que drenam sua energia. Substitua entretenimento passivo por conteúdo que nutre sua nova mentalidade. Lembre-se, cada input em sua mente é uma semente que irá crescer e frutificar. Agora, para solidificar toda essa transformação interna, você precisa do elemento final que liga tudo isso. 7. O ritual da confirmação diária. Esta é a técnica final que solidificará toda a reprogramação. Todos os dias, preferencialmente no mesmo horário, você dedicará 15 minutos para confirmar verbalmente suas novas crenças. Não apenas pensará nelas, você as declarará em voz alta, com convicção e autoridade. A palavra falada possui um poder que o pensamento silencioso não tem. A palavra falada possui um poder que o pensamento silencioso não tem. Quando você verbaliza suas novas crenças, você está literalmente programando tanto sua mente consciente quanto subconsciente através das vibrações sonoras. Os antigos sabiam disso. É por isso que mantras e afirmações são encontrados em todas as tradições de transformação pessoal. John D. Rockefeller, que se tornou o homem mais rico da história, tinha um ritual peculiar. Todos os dias, caminhando pelos jardins de sua propriedade, recitava em voz alta suas visões de prosperidade. Ele não apenas pensava sobre riqueza, ele declarava sua realidade futura com a convicção de quem já vivia nela. Vizinhos às vezes o ouviam conversando sozinho, sem saber que testemunhavam o método que construiu um império. Essa prática moldou não apenas sua mentalidade, mas literalmente sua realidade externa. Aí estão elas, as 7 técnicas secretas que Napoleon Hill descobriu estudando os milionários mais bem-sucedidos da América. O método que Carnegie fez Hill jurar que só revelaria para aqueles verdadeiramente comprometidos com a transformação. Você agora possui exatamente o mesmo conhecimento que transformou Ford, Edison e Rockefeller de visionários em realizadores. Mas aqui está algo que poucos percebem. Conhecimento sem ação é meramente entretenimento intelectual. A verdadeira transformação acontece
quando você implementa essas técnicas com a mesma determinação que separou esses gigantes industriais de milhões que permaneceram na mediocridade. A dúvida, o medo e o cansaço podem sussurrar suavemente que você adia essa transformação para amanhã. Mas lembre-se, Ford não esperou condições perfeitas para revolucionar a indústria automobilística. Edison não aguardou garantias antes de tentar sua milésima experiência. Sua mente está pronta para ser reprogramada agora. Não quando as condições forem perfeitas, mas neste exato momento em que você reconhece que precisa mudar. Pense nos gigantes industriais que mencionei. Ford, Edison, Rockefeller, nenhum deles esperou por condições ideais. Eles implementaram técnicas de reprogramação mental mesmo em meio a adversidades, críticas e fracassos aparentes. Contudo, aqui está o ponto crucial. Eles não eram diferentes de você em capacidade ou potencial. A única diferença estava na implementação imediata dessas técnicas, que os separou de milhões de pessoas que permaneceram presas em padrões mentais limitantes. Você possui agora o mesmo conhecimento que eles possuíam. A única diferença entre você e uma vida extraordinária é a mesma diferença que separou esses visionários de seus contemporâneos. A implementação imediata das técnicas, não apenas o conhecimento delas. Sua mente é a força mais poderosa que você possui. Mais poderosa que qualquer tecnologia, mais valiosa que qualquer fortuna. Ela pode ser sua maior aliada ou sua maior limitação. A escolha é inteiramente sua. Napoleon Hill passou 20 anos descobrindo isso. Você pode começar a aplicar hoje. Lembre-se, seu momento é agora. Carnegie não disse para Hill esperar o momento perfeito. Ele disse para revelar essas técnicas para quem estivesse pronto para agir. A procrastinação é um cemitério silencioso, onde sonhos e potenciais são enterrados sem lápides, sem cerimônias, apenas esquecidos. Você já tem sua primeira ação definida, aquele objetivo específico que escreveu lá no início. A decisão irrevogável que tomou, a ação programada para hoje. Agora você possui as 7 técnicas para sustentar essa transformação pelos próximos 21 dias. O método secreto de Napoleon Hill está em suas mãos. A mesma metodologia que construiu impérios está clara diante de você. Sua mente está esperando para ser reprogramada. A única pergunta que permanece é a mesma que Carnegie fez para Hill. Você está verdadeiramente comprometido com essa transformação? Sua vida transformada aguarda do outro lado da sua primeira aplicação dessas técnicas.